Capítulo 2 de Daniel, verso 40. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, ele será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra ele será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Sabe, queridos, o profeta Daniel, olhando esta visão de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor, ele ali profetiza: tu, ó Nabucodonosor, és a cabeça de ouro, mas depois de ti virá um outro reino inferior ao teu, que, como nós já estudamos, a Medopérsia de Ciro e Dario. Mas depois desse segundo reino viria um terceiro reino que governaria o mundo. E esse terceiro reino, tanto a história como a Bíblia afirma categoricamente que é a Grécia, de vários reis, mas o grande Alexandre Magno, grande líder, que em poucos anos conquistou a hegemonia mundial. É profecia. Mas aqui a Bíblia está dizendo que a Grécia de Alexandre Grande, de outros grandes imperadores ou reis, ela desapareceria e daria lugar a um quarto reino. E este é Roma. Roma, que governou o mundo de 168 a.C. até 351 depois de Cristo. Pernas de ferro, um reino forte, um reino que dominou com mão de ferro. Nos dias que Jesus nasceu, quem governava o mundo era Roma. Temos influência romana no mundo inteiro pelo poderio do governo romano. Era profecia: ouro, prata, bronze, ferro. Aqui nós vemos uma escala descendente de valores. Passamos por impérios mundiais da história, aonde a moralidade esteve cada vez mais baixo, assim como essa escala de minérios nesta profecia. Passamos por histórias mundiais, impérios mundiais, onde o respeito, o amor a Deus, o amor próprio, ele foi sendo descendente. Onde não existe uma base moral para a sociedade, sabe, meus queridos, o declínio e a extinção da moralidade é inevitável. A sociedade, ela está chegando a um momento, podemos dizer, apodrecida. Ela foi se desmoronando no tempo e chegamos aos pés de ferro e de barro. Há um momento que está prestes a cair definitivamente a sociedade, o mundo, a estrutura política mundial, a estrutura social. A palavra de Deus tem predito o futuro com muita exatidão. Quando nós vamos para o livro de Daniel, nós vemos ali Daniel profetizando a sequência: ouro, prata, bronze, ferro. E você poderia dizer: Daniel, nós poderíamos colocar aí mais o estanho, o zinco, o magnésio, outros metais aí, não poderia? Olha,
Nós poderíamos ficar inventando minerais aqui, porque são dezenas de reinos em todos os tempos, né? Se cada metal simboliza um reino, poderíamos ficar colocando aí, porque são pelo menos 200 nações no mundo hoje, e no tempo dessa profecia, todo esse tempo aí, outras nações surgiram e se extinguiram, e assim se vão. Mas não, meus queridos, a Bíblia, ela não nos dá esta abertura para nós ficarmos colocando outras nações, vaticinando aqui metais para representar outras nações. A Bíblia diz que seria 4 nações. E depois disso, é lógico, você vê a Bíblia dizendo que estes reinos, eles ficariam, após este 4º reino, eles estariam divididos. Não é que terminaria os reinos até no 4º, mas os próximos reinos seriam divididos. Babilônia dominou o mundo praticamente sozinha, durante séculos. A Grécia, depois a Medo-Pérsia, depois a Grécia, depois Babilônia. E depois nós não tivemos um domínio mundial. Depois nós tivemos reinos divididos. A profecia não adivinha, ela prediz o futuro, ela é exata, ela é específica. Sabe, a profecia diz que haveria alguma coisa de firmeza do ferro, pois o ferro estava misturado com o barro. O ferro, as pedras de ferro representando Roma. Agora essa mistura de barro e ferro significa que em parte era reinos fracos, e em parte era reinos um pouquinho mais forte. Mas contudo, no geral, seria reinos mais fracos do que Roma. Você pode perceber que a profecia ela afirma indiscutivelmente que não haveria outro império mundial depois de Roma. Ela diz sim que o domínio romano seria dividido, é isso que a profecia diz. O processo de divisão do Império Romano aconteceu entre 351 e 476. E ali então os reinos que constituía a Roma mundial foi se dividindo. A Roma mundial se dividiu e foi constituindo vários reinos pelo mundo afora. É só confirmar isso na história, como a Bíblia diz. Esses 10 dedos aí representam a fragmentação do Império Romano em 10 reinos menores. Foi devido às invasões bárbaras realizadas pelos alemanos, ostrogodos, visigodos, anglo-saxões, lombardos, suevos, francos, burgúndios, vândalos e érulos. Os 10 reinos menores em que Roma foi dividido. Esses povos se estabeleceram no território da antiga Roma, no grande império da antiga Roma, na Europa. E foi se desintegrando a antiga Roma e dando lugar a estes novos reinos, formando as nações europeias que conhecemos hoje. Algumas dessas nações em que se dividiu o velho Império Romano, algumas delas eram fortes como ferro, outras fracas como barro. Qualquer criança que estuda um pouquinho de história lá no 1º e 2º grau, sabe que não foi um 5º reino universal que abateu Roma. Só para entendermos, a Medo-Pérsia abateu Babilônia. A Grécia abateu a Medo-Pérsia. Roma abateu a Grécia. E depois quem que abateu Roma? Não temos nenhum império mundial que abateu Roma. Ela foi se desintegrada. Ela foi dividida em 10 grandes segmentos. Isso a história confirma isso. Eu estudei isso lá no 1º e 2º grau. Eu estudei isso na escola. Eu gostava de estudar esses assuntos, porque eles iam confirmando o que a Bíblia dizia. Se você pegar a história, ela tem seguido a Bíblia como um mapa. Note que a Bíblia diz que
no verso 43 que eu li com os nossos queridos, que algumas seriam fortes como ferro, outras fracas como barro. E se nós olharmos, por exemplo, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, a França, a Espanha, nações fortes, poderosas, as nações ricas da Europa. Ali era o centro do Império Romano, que se desintegrou e deu lugar a essas nações fortes. Mas quando nós olhamos ali para Luxemburgo, por exemplo, para a Suíça, para Andorra, por exemplo, Liechtenstein, Mônaco, são nações fracas como barro, não têm o seu poderio, são nações, poderíamos dizer, de primeiro mundo, mas não são nações com grande referência mundial. Por isso, os pés em parte de ferro, em parte de barro, nações fortes como ferro, nações fracas como barro. Quanto o que viste do ferro misturado com o barro de lodo, a Bíblia diz bem claro aqui que eles misturariam, ou se misturariam mediante casamento, mas não se ligariam um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ué, Daniel, isto, depois da desintegração do Império Romano, as nações que se surgiram, os impérios que se surgiram ali na Europa, os reinos que se surgiram, eles tentariam se misturar mediante casamento para buscar formar um reino mundial novamente. Greyton Gens, se é assim que pronuncia o nome desse historiador, ele escrevendo um livro de história, ele colocou com muita ênfase, ou com muita lucidez, o seguinte: entre incessantes e quase incontáveis flutuações, os reinos da moderna Europa, desde o seu surgimento até o presente, têm se somado uma média de 10. Nunca mais, desde a submissão ou a subdivisão da velha Roma, se uniram eles num só império. Nunca mais. Nunca formaram unidades como os Estados Unidos da América. Nenhuma fórmula de orgulhosa ambição que visasse a reunir os fragmentos dispersos alcançou êxito. Sempre que surgiram, foram invariavelmente reduzidos a pedaço. Historiador comentando. E ele continua: misturar-se-ão mediante casamento, como diz a Bíblia. O que significa isso? A história registra as tentativas de reis e governantes tentando casar os seus filhos com as filhas de outros imperadores europeus. As nações tentaram se unir para formar uma grande unidade familiar e dominar toda a Europa. Antes da Primeira Guerra Mundial, a maior parte dos reis europeus estava aparentadas entre si. Veja, Jorge V da Inglaterra, Nicolau II da Rússia, Constantino I da Grécia, os reis da Noruega e Dinamarca, eles eram todos primos, irmãos e netos de Constantino IX da Dinamarca. Jorge IV, Guilherme II da Alemanha, a rainha da Grécia, a czarina da Rússia, as rainhas da Espanha e Noruega eram netos da rainha Vitória da Inglaterra, todos misturados em casamentos. Percebeu? Houve várias tentativas de unir a Europa através de laços familiares, depois da desintegração do Império Romano. As nações que se surgiram lutando para formar uma única nação. Mas a Bíblia já dizia, não se ligarão. Eles misturariam-se em casamento, mas não se ligariam um ao outro. Não se ligarão, dizia a profecia. E é uma afirmação categórica e irrefutável, não se ligariam. Mas ignorantes da profecia bíblica, reis, imperadores, ditadores,
promoveram grandes batalhas políticas, conflitos, grandes guerras na tentativa de reunir toda a Europa. Exemplo, Carlos Magno, Carlos V, Napoleão Bonaparte, Hitler. Que dizer de Hitler? São nomes da história que se esforçaram o máximo para tentar formar uma única Europa, tentando conquistar a hegemonia. Queriam destruir o poder das outras nações para dominar, assim como Roma, como Babilônia, como a Grécia e a Medo-Pérsia dominaram. Mas a Bíblia diz, não. É categórica a afirmação profética, meus queridos. Daniel, o que tem a ver isso? Eu estou aqui mostrando para vocês que a profecia é de Deus e ela se cumpre conforme os planos de Deus, não conforme os planos humanos. Em 1939, aquele exército alemão de Hitler já tinha domínio sobre quase toda a Europa. Mas ainda faltava a Inglaterra, que apesar de quase toda arrasada pelos ataques dos mísseis V1 e V2, ainda era um baluarte contra as pretensões nazistas. E ali o líder marcava a invasão da Grã-Bretanha para 16 de setembro de 1940. Porque nessa época do ano, o mar e as condições atmosféricas, elas eram favoráveis. Estranhamente, houve tormentas e temporais contínuos até o dia 30 daquele mês. A armada nazista teve de atracar e atracar-se ali ao longo daquelas enseadas, onde eles foram surpreendidos por bombardeio de caças da RAF. Hitler, ele resolveu adiar a invasão para alguns dias dos últimos meses do ano para aproveitar-se do nevoeiro que camuflaria ali as armas de guerra dele, camuflaria os seus tanques de guerra, todas as suas armas de guerra. E contrariamente às condições rotineiras do tempo naquele ano, ali não ocorreu os habituais nevoeiros que ocorriam em outros anos. Sem desistir, Hitler, aquele ditador alemão, ele marcou uma nova data para 15 de fevereiro de 1941, melhor. E no dia 14, houve um maremoto que assolou as costas europeias. Mais um fracasso de Hitler, que estava tentando dominar a Grã-Bretanha para completar a sua hegemonia mundial. Seria a mão divina, será dirigindo tudo aquilo? Impedindo Hitler de avançar? O sonho de reunificação conheceria sua ruína final quando o grande líder Hitler ordenou a invasão da Rússia. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a capitulação da Itália e do Japão, Hitler, agora desesperado, perseguido pelas tropas aliadas, o que ele fez? Ele correu para um abrigo em Berlim, um abrigo subterrâneo, e ali ele se suicidou. Sabe, meus queridos, a Europa, ela poderia cair na mão dos nazistas, mas milagrosamente ela foi salva dos nazistas. Claro, por que ela foi salva? Parece que é apenas história que eu estou contando aqui, né, meus queridos ouvintes? Parece que é apenas história, mas não. Ela foi detida pela mão do Todo-Poderoso. Como diz o capítulo de Daniel, eles não se ligariam por casamento, eles não conseguiriam mais unir aquelas nações num só império.
Sim, meus queridos, aquelas tentativas frustraram-se. E depois, esse governo nazista, ele até se espalhou por algumas regiões do mundo, mas não teve a sua hegemonia. Por exemplo, ali a Ucrânia, Hungria, Polônia, Iugoslávia, Estônia, Letônia, Lituânia, Cuba, Albânia. Mas esse governo nazista, ele foi detido. Por quê? Porque existe um Deus no céu, porque o nazismo queria dominar o mundo, fazer uma grande, única nação, uma hegemonia mundial. Sabe, a história tem se cumprido ao pé da letra, a profecia não adivinha, ela sabe, a profecia não dá palpite, ela não faz prognóstico, ela é precisa porque Deus está guiando os destinos das nações. Verso 43 e 44, capítulo 2 de Daniel, ela diz: quanto ao que viste, do ferro misturado com o barro de lodo, mediante casamento, eles tentariam se misturar, mas não se ligariam um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas olha esse outro verso, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. A Bíblia, ela profetizou que a Europa nunca mais seria uma nação unificada politicamente sobre um só governo. A Bíblia profetizou que a Europa tentaria se unir de uma forma ou de outra, mas o Deus do céu, ele estaria guiando o destino. E ele diz: olha, estes reinos todos serão esmiuçados por uma pedra, sem auxílio de mão. Sabe, meus queridos, Daniel olha para aquela imagem, aquela grande estátua de ouro. O rei Nabucodonosor tinha visto ela em sonho. E ela vê aquela pedra que vem sem auxílio de mão, cortada sem intervenção humana, atinge os pés da estátua e destrói, vira poeira, vira cinza, esmiuça. Aquela pedra destruiu o ouro, o bronze, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro. Sim, meus queridos, uma pedra sem auxílio de mão. Amados ouvintes, essa profecia está dizendo para mim e para você que nós não estamos vivendo mais no tempo da cabeça de ouro. Se foi. Não estamos mais vivendo no tempo do peito e braços de prata, lá da estátua de Nabucodonosor. Também não, já se foi. Não estamos vivendo no tempo dos quadris de bronze. Não, se foi. Não estamos vivendo mais no tempo das pernas de ferro. Se foi. Se foi. Estamos vivendo, sabe, meus queridos, lá na época dos dedos. Ou, poderíamos até dizer, as unhas dos dedos da estátua. Está faltando só um cumprimento nesta profecia. Só um cumprimento. A pedra cortada sem auxílio de mão. E essa pedra, Daniel diz: mas nos dias destes reis, o rei do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outros povos, esmiuçará, consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ó rei, como você viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus do céu fez saber ao rei o que há de ser-nos futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Quando você olha a profecia, essa pedra, meus amados, ela representa claramente o eterno e infindável reino de Deus. Isto, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, os reinos fortes, os reinos fracos passarão. Passarão. O único reino permanecerá para sempre.
como viste que do céu foi cortada uma pedra sem auxílio de mão. Ela esmiuçou o ferro, esmiuçou o bronze, o barro, a prata, o ouro, esmiuçou. Nabucodonosor estava vendo naquele sonho o Deus Criador dos céus suscitando o seu reino, esmiuçando estes reinos terrenos. E Daniel diz: Rei Nabucodonosor, fiel é o sonho e sua interpretação. Sim, meus queridos, a profecia vai se cumprindo ao pé da letra, fidelíssima. A profecia não adivinha, ela não faz prognóstico, ela é exata. Sabe, meus queridos, estamos chegando ao fim de todas as coisas. O mundo ele não vai ser acabado por uma terceira guerra nuclear ou termonuclear. Não. O mundo não vai ser destruído, avassalado por uma fome. Todos morrerão de fome. Não, também não. O mundo não será destruído por enchentes, por secas. Também não. Não é isso que a Bíblia diz. Não. O mundo não será destruído ou terminado. O mundo não será eliminado por uma grande catástrofe social. Também não. Uma pedra sem auxílio de mão é que porá fim à história da humanidade. É que porá fim à história do pecado aqui nessa terra. Por toda a Bíblia, Jesus Cristo simboliza a grande pedra. Pedro, sobre esta pedra, dizia Pedro, eu edificarei a minha igreja. A pedra rejeitada pelos construtores. Sabe, pedra representa aquilo que é sólido, que é permanente, que é imutável, que é resistente. Pedra representa aquilo que é eterno. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, tiveram seus momentos de glória, claro, teve seus momentos no auge, no pódio do domínio mundial, sim, claro que teve. Mas esses reinos ascenderam e declinaram. Até hoje se fala aí nas potências mundiais, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, China, Japão e etc. Mas sabe, meus queridos, todos eles estão chegando ao fim. Não estamos vivendo mais nos dias destes reis. Estamos vivendo no tempo do fim. Claro, estamos vivendo em tempos de domínio, claro, sim. Mas estamos no fim de tudo isso. Durante a história terrestre, nós vemos Deus dirigindo tudo para cumprir o seu propósito. Estamos no fim, meus queridos. Estamos vivendo praticamente nas unhas dos pés da estátua de Nabucodonosor. Jesus virá para estabelecer o seu reino. Jesus virá para estabelecer o seu reino. Esta profecia, ela é descrita na Bíblia em mais de 2.500 vezes. Jesus voltará para estabelecer o seu reino. Queira você, creia ou não, ele virá. O seu reino será estabelecido, o reino eterno, que jamais passará. Você crê nisso? Certa feita, durante a Segunda Guerra Mundial, as bombas estavam caindo sobre Londres. Um pai e sua filha de 6 anos estavam num abrigo de bombas lá no porão de uma das grandes igrejas de Londres. A mãe daquela menina já tinha morrido num ataque aéreo. 2 irmãozinhos daquela menina também haviam morrido naquela mesma noite, tentando abrigar-se das grandes explosões, isso na Segunda Guerra Mundial. O solo tremia, as bombas assobiavam, arrasavam prédios, arrasavam quarteirões inteiros. A menina estava
com muito medo. A única da família com o seu pai, que tinha escapado daqueles bombardeios, estava lá num porão de uma das igrejas de Londres. E ela chorava compulsivamente, e ela disse a seu pai: papai, segura minha mão, papai, eu estou com medo, papai, está muito escuro, papai. E o pai, segurando na mão dela, dizia: filha, durma, 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 eu estou aqui, minha filha. E ela chegou a um momento de dizer: papai, me abrace. Eu só vou conseguir dormir se eu ver que você está olhando para mim, se eu perceber que você está olhando para mim, papai. E ali aquele pai fixou os olhos naquela menina, e ela devagarinho adormeceu. As bombas continuaram caindo aqui e ali, e ela dormiu tranquilo, porque o seu papai estava olhando para ela. Eu só conseguirei dormir se você estiver olhando para mim. Eu quero dizer para você, meu querido, nesta manhã de sábado, que as bombas neste mundo estão caindo. As fortes ondas de destruição estão abatendo sobre a humanidade. É crise financeira, é crise social, crise moral, desemprego, é fome, é pestes, doença para todo lado, é milhares e milhares, milhões de mortes todos os dias pelo Covid, enfim, todo dia milhares e milhares de vidas. Mas eu quero dizer para você, assegurar para você que Deus está olhando para você. Deus não está dizendo assim: olha, eu vou empurrar vocês, esse planeta, para o abismo, para o caos, e deixar que vocês se virem. No ditado popular, eu vou deixar que vocês se lasquem. Não, Deus está olhando para você. Durma tranquilo, meu querido, até o dia que Ele te chamar para o descanso. Vá tranquilo. Para finalizar aqui, a Bíblia diz que Nabucodonosor olhou para Daniel e disse: realmente, Daniel, o seu Deus é Deus dos deuses. O seu Deus é o Senhor dos senhores. Ele sim revela os mistérios. Nabucodonosor ficou empolgado com a revelação de Deus a Daniel. E a Bíblia diz que o rei engrandeceu Daniel e engrandeceu os seus 3 companheiros. Sabe, meus queridos, Deus quer lhe engrandecer. Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. Ele quer estabelecer o seu reino no meu coração. Ele quer estabelecer o seu reino no seu coração. E logo mais, essa grande pedra, essa grande fortaleza virá estabelecer o seu reino eterno. E eu quero ser súdito agora desse reino. E você? Vamos ser súditos desse reino agora para podermos